Oi, galera do canal da Pro Carla, tudo bem? Já pararam para pensar que a gente está o tempo inteiro medindo coisas? É medindo o tempo, é medindo temperatura, é medindo tamanho. E é sobre isso que vamos falar hoje. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm... E, para provar o que eu acabei de falar, nas aulas anteriores, nós já fizemos o uso do termômetro, que você já sabe que serve para medir a temperatura. Do calendário, é o que mais usamos, serve para medir o tempo, assim como o relógio. A atividade de hoje propõe, além do uso dessas medidas, a medida de comprimento, que pode ser feito por um objeto chamado fita métrica, no caso esse, ou por uma régua, ou por um objeto chamado trena. Todos esses usamos para medir tamanhos. Então, vem para a mesa da Pro. Sequência 9, a atividade 9.1. Medimos comprimentos como a nossa altura, a altura de um túnel, a distância entre duas cidades. Medimos também capacidades como a de um copo, de uma caixa d'água, de uma piscina. E a massa, que popularmente é conhecida como peso, de nosso corpo, de mantimentos, de animais. Estudamos medidas de tempo e de temperatura. Então, aqui nessa atividade já deu para perceber que vamos falar sobre diferentes tipos de medidas. Começando aqui, pela medida de comprimento, tá? Vamos marcar aqui, medida de comprimento. Para medir o comprimento, poderemos usar algumas medidas, como o centímetro, o metro ou o quilômetro. Medimos também a capacidade. No caso, utilizamos para medir coisas líquidas. Então, pode ser o mililitro, o litro. Utilizamos também a medida de massa, que também chamamos de peso. Então, para medir o nosso corpo, alimentos, o corpo de um animal, podemos utilizar o grama, o quilograma. E também outras medidas que vocês vão aprendendo no decorrer dessas atividades. E também podemos medir a temperatura, que inclusive não faz tanto tempo que vimos essa aula. E para medir a temperatura, utilizamos os graus Celsius. Já vimos isso. Questão número 1. Complete o texto abaixo com as unidades de medida que considerar mais adequadas. Então, vamos ver. Fui até a padaria, que fica a uns 100 de casa. Sem o quê? O que pode ser esse 100? Lembrando, se é da padaria, da minha casa até a padaria, eu vou medir distância. Então, distância eu meço com o centímetros, a princípio, tá, gente? Centímetro ou metro. Então, 100 metros, 100 centímetros equivale a 1 metro. A padaria fica a 100 o quê da minha casa? A 100 centímetros ou a 100 metros?
O que é mais provável? Para comprar 250 de queijo. 250 o quê? Eu posso pensar em duas coisas. Eu posso pensar no grama ou no quilograma. Quanto será que eu vou comprar de queijo? É mais provável o grama ou o quilograma? Pense que se for 250 quilos de queijo, é bastante queijo. E um refrigerante de 2 o quê? Mililitro ou litro? Na volta para casa, subi na balança de uma farmácia e verifiquei que estou com 34 o quê? Grama ou quilograma? Depois fui ao aniversário de 4 do meu primo. 4 o quê, gente? Ele tem uma irmã que nasceu neste mês, medindo 48. Então, se nasceu este mês, 48 o quê? Centímetros ou metros? É bebezinha. Ela tem 12, aqui no caso é o peso dela. 12 o quê? E mama de 3 em 3. O que é mais provável? 3 em 3 minutos? 3 em 3 horas? 3 em 3 dias? Pense que não é difícil. Na volta da festa, tive que me agasalhar bem. Fazia muito frio, pois a temperatura estava 12. O que usamos para medir a temperatura? Pense e coloque sua resposta. Agora, questão 2. Circule no texto as unidades de medidas de comprimento que você utilizou. Volte ao texto depois que completá-lo e circule apenas as medidas de comprimento. Lembra que medida de comprimento a gente usa para medir tamanho e distância. Turma, eu espero que tenha ajudado você a resolver as situações aí na sua casa ou onde você estiver. Para não perder nada do meu canal, se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem, vão aqui nesse perfil do Instagram, sigam também e até a próxima aula. Tchau!